Olá, o programa Sempre Ativo de hoje vai falar sobre educação na terceira idade. E vamos mostrar o exemplo do seu Luiz Carlos. Depois de criar 14 filhos, aos 71 anos e cheio de disposição, ele frequenta a sala de aula para aprender inglês. Aqui em estúdio vamos receber a neuropsicóloga, mestre e doutoranda em cognição e neurociência Larice Feitosa, para falar sobre os benefícios para os idosos que se permitiram esse desafio de encarar a sala de aula na terceira idade. Na reportagem de Carlos Hermínio, você vai ver como é a desenvoltura de alunos com mais de 60 anos na universidade, por meio do projeto Melhor Fase, que tem o objetivo de oportunizar aos idosos espaços de interação em ambiente acadêmico. Tudo isso é agora no Sempre Ativo, que está começando. Estudos realizados no mundo inteiro mostram que a cada dia crescem opções de cursos em diversas áreas do saber. E as universidades nunca estiveram tão lotadas dessa turma sedenta por conhecimento, seja para buscar retorno ao mercado de trabalho ou pelo simples prazer de aprender. E nós vamos começar o programa de hoje mostrando a história do seu Luiz Carlos Silva. Aos 71 anos, ele voltou à sala de aula para realizar o sonho de aprender inglês. Na sala de aula, é notável que o seu Luiz não somente se destaca pela idade em relação aos outros alunos, mas especialmente pelo grau de interesse em aprender o idioma. Os 71 anos que ele tem não o limita. Aqui a gente não tem essa diferença de idade, não. A professora, que é muito bacana, essa minha professora, ela faz com que a gente se sinta aqui uma turma só, não tem idade. Aqui não tem idade, aqui tem amigos, que um serve ao outro, um ajuda ao outro, e é assim que nós vivemos. Quando mais jovem, o seu Luiz nos contou que teve uma vida dedicada aos 14 filhos e que, por isso, não sobrava tempo e nem dinheiro para estudar o idioma. Mas agora, aposentado, a oportunidade chegou. Aí chega uma época em que eu digo, não, quando meus filhos se formarem, eu vou estudar, porque aí eu vou ter condições. Mas é que agora, com a nova família que existe, moderna, os filhos se formam e continuam dentro de casa. A gente pensa que vai ter menos trabalho e aí tem muito mais. Mas mesmo assim, eu disse, não, vou fazer o seguinte, vou fazer uma divisão. Vou continuar dando para eles a educação, mas eu também vou fazer aquilo que eu sempre desejei. E aí comecei a fazer inglês e também faço música. Para essa turminha aqui, o seu Luiz é um grande exemplo. Serve de motivação, né, turma? Para mim, ele é um grande exemplo. Pela idade dele, ele está aqui com a gente fazendo esse curso. E sempre quando a gente chega aqui, a gente vai conversar com ele, eu vou conversar com ele. Ele sempre incentiva a gente a estar fazendo os deveres, essas coisas assim. É um bom cara, é uma boa pessoa. E ele é um exemplo para todos os alunos aqui na sala. A professora Luciana disse que a demanda de pessoas com mais de 60 anos que procuram estudar cresce a cada ano. E às vezes o sistema não está ainda pronto para pegar essas pessoas. Porque geralmente a gente tem visto duas categorias, aquelas que preferem estar sós, tipo grupos somente para a terceira idade, e aquelas como o seu Luiz que quer estar interagindo. Né? Então a gente ainda tem um pouco desse preconceito, assim, de como é que eu vou colocar na mesma sala. Graças a Deus aqui deu muito certo, os meninos aceitaram bem essa troca, né? E está crescendo bastante. E a gente tem que aplicar justamente o conhecimento, porque não vai ser no mesmo pique, então você tem que ajustar o que o aluno quer, a metodologia que você está trabalhando. E se depender do entusiasmo do seu Luiz, todo o conhecimento aprendido aqui será posto em prática em Orlando, numa viagem internacional que ele sonha fazer. Eu quero aprender aqui alguma coisa para não passar vergonha lá fora quando eu chegar. E nem ter que levar o intérprete, porque aí o dinheiro não tenho condição de pagar o intérprete, e aí pronto. Com tanto entusiasmo, teve até despedida na reportagem em inglês, né, seu Luiz? I love studying English. Eu adoro estudar inglês. Parabéns, seu Luiz! Thank you, seu Luiz. Sucesso para você, um ótimo incentivo até para nós enquanto jovens. E se você tem mais de 60 anos e tem ainda essa vontade de estudar, no próximo bloco a gente volta com mais Sempre Ativo. Vamos receber uma neuropsicóloga que vai mostrar para a gente como funciona esse processo de ensino-aprendizagem em pessoas de mais de 60 anos. A gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Sempre Ativo aqui na TV Câmara e hoje estamos falando sobre educação na terceira idade. E nós estamos recebendo a neuropsicóloga, mestre e doutoranda em cognição e neurociência, Larice Feitosa Costa. Seja bem-vinda ao programa Sempre Ativo, Larice. Eu que agradeço. A gente viu aí o caso do seu Luiz no primeiro bloco, que é um senhor de 71 anos, criou 14 filhos e agora resolveu aproveitar o tempo livre, o dinheiro sobrando para realizar o sonho de aprender inglês e depois viajar, fazer viagens internacionais. Como que a psicologia entende esse processo de redescoberta, de vivência de novo do idoso na sala de aula? É fantástico, né? É um dos maiores achados na neurociência, é a capacidade do aprendizado. Então, aprender, se engajar numa nova tarefa, descobrir novas capacidades, é para qualquer idade, né? Não só para o cérebro do idoso. Então, enquanto estivermos vivos, nós temos a capacidade de criar e ser aquilo que a gente quer ser, né? E atingir o sonho assim como ele quer. Então, um cérebro aparentemente saudável, ele consegue manter, né, a criatividade, o poder de aprendizagem, as habilidades que antes não eram desenvolvidas, não só como o jovem, né, mas qualquer idade. Então, nosso cérebro, né, muito diferente do que a gente tinha pensado até pouco tempo, o cérebro da meia-idade, entre 35 e 65 anos ou muito mais, ele é bastante plástico, é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, nós perdemos algumas funções com o envelhecimento, sim, como a memória fica um pouquinho mais prejudicada, a velocidade de processar a informação fica um pouquinho mais lenta, mas as nossas conexões, elas ficam mais fortes. Então, é isso que mantém, né, a gente enquanto ser pensante e atuante na sociedade, né? Verdade. Falando em sociedade, o nosso sistema educacional em Sergipe e também no Brasil, talvez não esteja preparado para essa demanda específica de idosos que estão retornando à sala de aula. E por isso, na maioria das vezes, o idoso é introduzido em uma sala de aula onde a maioria dos alunos são jovens, como o caso do seu Luiz, que está aprendendo inglês em uma sala onde só tem adolescentes. Até que ponto isso é benéfico e até que ponto isso é um desafio? Provavelmente, nesse caso especificamente, ele pode encontrar alguma dificuldade frente ao processo natural do envelhecimento, mas não incapacitante. Então, ele está lá, pode ser um pouco mais difícil para ele do que para uma criança, um adolescente, mas é possível que ele aprenda a mesma coisa, as mesmas informações, ou até elaborar melhor a aprendizagem. Então, é importante realmente que haja um incentivo, mesmo que o sistema educacional não esteja preparado e tenha uma sala específica, exceto algumas exceções, é importante que haja realmente essa realidade de idosos retornando à sala de aula e convivendo com outras gerações. Pois é, muito importante. As atividades intelectuais são altamente estimulantes para o cérebro. Então, o que acontece no envelhecimento, a gente tende a enfrentar essa nova fase, que na verdade é natural, mas como uma fase de estagnação. Então, de repente, a gente para e a tendência é declinar. Mas não é isso que a gente precisa incorporar na nossa vida. Então, envelhecer pode ser um novo caminho de redescobertas. Então, pessoas de 80, 90 anos em que se descobrem novas atividades, não é que elas são excepcionais, mas são pessoas comuns que se redescobriram e estimularam novas habilidades. Então, buscaram, se engajaram e desenvolveram novas habilidades, seja artísticas, seja profissionais, né? E voltando à questão da sala de aula, o que a gente tem encontrado em muitos estudos é que o poder do engajamento social, né, do poder de estar em grupo, em relacionamento, é fortificante, né, para a saúde, para a funcionalidade do idoso, né, de qualquer pessoa, na verdade. Então, é muito comum, né, com esse estigma de estar deficitário por estar velho, faz com que o idoso desenvolva alguns sintomas depressivos. Então, prefere ficar sozinho, estar em casa, não sair, né? Isso faz com que comprometa até a autonomia dele. Então, essas atividades intelectuais ou qualquer outra atividade que ele esteja engajado socialmente, ajuda com que estimule a autoeficácia dele. Então, a autopercepção, ele percebe que é capaz, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, dentro das suas limitações, né? Dentro do seu contexto social, mas todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Então, na sala de aula é uma oportunidade da mente se exercitar
Seria assim? Sim, as atividades, né, intelectuais, elas estimulam. E o que a gente tem encontrado nos achados neuropsicológicos é que a educação, né, a escolaridade, o nível de escolaridade tem sido um fator preventivo. Então, aquele indivíduo que tem um bom repertório educacional, né, teve muitos anos de escolaridade, é possível que ele esteja prevenindo a manifestação de alguma dificuldade lá no envelhecimento. Ou ainda melhor, já garantindo a sua qualidade de vida. Então, é provável que esse seja um fator de prevenção. Então, estimular a educação, seja em qualquer idade, né? Por exemplo, um dado que não é muito novo, mas que é muito interessante, é que pessoas que aprendem uma segunda língua, elas podem retardar em até 5 anos o aparecimento da demência de Alzheimer, por exemplo. Então, você vê como que a escolaridade, né, a estimulação do estudo, das habilidades de leitura, de raciocínio, elas podem nos ajudar lá na frente. Então, é sempre, né, é sempre estimular, é sempre estudar, né, é sempre estar fazendo com que o cérebro, ele exerça atividades diferentes, ele seja criativo. A gente tem muita potencialidade de criação, a gente só precisa estimular. Uhum. E colocar em prática, né? No caso do seu Luiz, como também em outros idosos, voltar para a sala de aula, estar na sala de aula, mexe também com a emoção, né? A gente percebe que há, por exemplo, dedicação desse nosso entrevistado, o seu Luiz, ele já respondeu todas as questões dos livros, né? Então, ele acaba sendo até um exemplo para os adolescentes. Então, ele estuda em casa, responde as questões em casa e na sala de aula ele revisa as questões e exercita a oralidade. Esse estudo em casa também, a autonomia que ele está tendo na aprendizagem dele... Claro, fortalece ele como pessoa, né, como percepção de que ele é capaz. Então, a maturidade tem também os seus benefícios. Então, pensar que eu sou capaz, resolver problemas, me dirigir a objetivos sem me dispersar por uma coisa ou outra que não seja significante naquele momento, isso são vantagens da maturidade, né? Então, o envelhecimento, como eu falei, ele não deve ser encarado em nenhum momento como só perda, enfim, como um momento que muitos, infelizmente, falam que é nessa altura do campeonato, né? Mas, na verdade, não é isso. Nós temos os benefícios da maturidade. Então, estar mais engajado, ser mais objetivo naquilo que a gente quer. Então, a gente traça metas mais possíveis e atinge aqueles benefícios. E essa satisfação, né, é o que nos move todos os dias a se redescobrir. Então, o nosso cérebro, ele está constantemente se redescobrindo, né? Então, nós temos capacidades aí infinitas, né? Nós só precisamos desenvolvê-las, e também os familiares, as pessoas que estejam perto, elas precisam ser pessoas também estimulantes disso, né? E não ter esse pensamento de que, já chegou essa idade, não dá mais. Não, pelo contrário, dá sempre. Projetos sociais específicos que são desenvolvidos em ambiente acadêmico, voltados para a promoção de interação do idoso com o corpo docente, com o corpo discente da escola, são bem-vindos. Existem alguns projetos aqui na capital, mas como profissional, como especialista na área, seria necessário desenvolver isso em todas as instituições para que os professores estejam capazes, mais capacitados para lidar com esse público ou não? Sim, eu acho assim que todo público deve estar bem informado, né? Seja funcionários, sejam docentes, sejam colegas de escola, eles precisam estar bem informados de que cada fase da vida tem as suas diferenças. Mas eu acho que não voltar no sentido de diferenciar aquela... Ele pode sim atuar junto com outros alunos. Né? A gente tem que deixar de colocar todo mundo num pacote. De 40 a 100 anos é todo mundo envelhecendo. Não, não é bem assim. Cada cérebro funciona de uma forma diferente, cada um é diferente, né? Tanto biologicamente como psicossocialmente, né? Então, essas instituições precisam melhorar, sim, o entendimento, a informação, né, de como lidar com pessoas talvez que têm algumas dificuldades e que se deparam com algo que seja muito novo para ela, mas ela está ali disposta a aprender, né?
E essa transferência de conhecimento pode ser simultaneamente, né? Ao passo que se dá aula para um adolescente, se dá uma explicação também para um idoso. Isso pode ocorrer no mesmo ambiente sem nenhum tipo de problema. Claro. Pode ser até mais enriquecedor, vendo que o idoso ele já tem ali, né, um repertório de vida, de memórias, então ele pode até associar melhor informações com aquilo que ele já teve. E eu não vejo como essa barreira de ser diferente naquela sala de aula, não. Claro, respeitando, como eu falei, o que é natural de se esperar, né? Que bacana. Então, o seu Luiz e outros idosos que estão encarando de novo a sala de aula servem até de exemplo pra gente, que muitas vezes estamos jovens, mas estamos com o cérebro preguiçoso ou acomodado naquela chamada zona de conforto, né? Pois é, então temos que encarar o envelhecimento como aquela fase, né, que não é uma fase determinada por idade, mas assim, do nosso corpo, natural, do nosso biológico, mas que continuamos ser seres ativos, pensantes e criativos, né, até quando a gente quiser. A gente morre, todo mundo morre, mas o nosso cérebro ele não precisa morrer antes da gente, né? Fica a dica. A gente agradece a sua participação aqui no Sempre Ativo. Muito obrigada. Muito obrigada. O Sempre Ativo vai para um breve intervalo. No próximo bloco, na reportagem de Carlos Hermínio, vamos saber como uma professora se desenvolve na sala de aula com idosos. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Sempre Ativo. Desde 2006, o projeto Melhor Fase, desenvolvido em uma universidade particular da capital sergipana, dá oportunidade para os idosos em espaços de interação em ambiente acadêmico. Quem foi lá conhecer o projeto de perto e contar melhor para a gente essa história foi o repórter Carlos Hermínio. Manter o equilíbrio e o bem-estar físico e mental dos idosos é um desafio que mais cedo ou mais tarde teremos de enfrentar, seja porque pessoalmente também chegaremos a essa idade ou porque temos familiares e amigos que estão passando por essa fase da vida. Daí que é essencial ocupar o tempo livre da melhor forma possível, tornando o envelhecimento cada vez mais ativo. No projeto Melhor Fase, desenvolvido por uma universidade aqui em Sergipe, o objetivo é esse. O projeto Melhor Fase está completando 10 anos e para a gente é de grande importância, porque você integra uma parte da sociedade que muitas das vezes não tem a atenção devida que deveria ter. E aqui a gente, como instituição de ensino, e principalmente dignificando a nossa missão Educar para Transformar, a gente procura transformar a vida dessas pessoas que passam aqui nesse projeto Melhor Fase. Então o Coral é um exemplo, mas tem vários outros projetos dentro da Melhor Fase que a gente trabalha aqui com faixa etária 60, 70, 80 anos, dependendo do caso. O projeto Melhor Fase completa em 2016 10 anos de muito sucesso. Ele nasceu com o ideal de promover a inclusão social por intermédio de ações compostas por oficinas, palestras e atividades físicas e terapêuticas voltadas para homens e mulheres com mais de 50 anos. A Melhor Fase surgiu da ideia de o nosso primeiro diretor acadêmico, o professor Gilberto. Ele quis integrar a sociedade, principalmente a sociedade a partir dos 50 anos, com a Estácio Fase, para que houvesse uma integração entre a sociedade e o aluno, ou seja, uma divulgação, um trabalho social que é feito totalmente gratuito, com professores voluntários, internos e externos, e alunos a partir de 50 anos, que também fazem todo o curso gratuito. O curso tem uma durabilidade de 8 meses e, no final, nós terminamos com a formatura de todos os participantes. O programa Melhor Fase é uma atividade extensionista que atinge cerca de 55 pessoas em média por ano. 55 idosos que chegam e transformam a vida das pessoas. Um dos personagens importantes que acompanham essa caminhada muito ativa dessa turma é o maestro Jairo Melo. É uma oportunidade ímpar. No momento em que hoje em dia o Brasil está se abrindo espaço para esse pessoal da terceira idade, que já se aposentou, que já trabalhou, que já viveu, já contribuiu, e eles estão procurando algo novo. E através do projeto, da música, do canto, eles extravasam aquilo que eles têm
toda a vida teve vontade de fazer. Eu tenho coralista aqui que toda a vida foi repreendida por não participar dessas coisas, né? E hoje elas se realizam em cantar, em participar, em fazer shows, em ir para teatro, encontros nacional de coros e tudo isso. Me chamaram para o coral. Eu adoro cantar, desde criança. O coral para mim é como a alma, ilumina o corpo da gente, e quem canta, e quem assiste melhor ainda. Um projeto como este contribui diretamente na prevenção de doenças, no aumento da mobilidade e, principalmente, na sensação de pertencer à comunidade. Estou muito feliz, é um projeto que deixa as pessoas felizes, porque, na verdade, as pessoas quando ficam mais idosos são exclusas. E nós não, nós estamos inclusos em tudo que participação, a gente participa desse coral. Nós cantamos em corais de igreja, cantamos no Tobias Barreto, a gente já teve também grupo de dança, ao qual eu fazia parte, mas com o tempo acabou, entendeu? Mas o coral permanece aqui, enquanto eu viver e aqui aceitar, eu vou ficar. E para quem tem alguma dúvida do quão um projeto como esse se torna fundamental na vida destas pessoas, escuta o que esta aluna tem a dizer sobre o Melhor Fase. Aqui é a minha segunda família, sabe? Eu estou aqui há 10 ou 11 anos já e não pretendo sair. O grande mestre do céu, nosso Criador, quando nascemos, nos dá, e cada um segue a vida. Muito sucesso para a Dona Sônia, que ela continue cada vez mais empolgada com os estudos. Esperamos que cada vez mais a sociedade e as instituições de ensino se preparem para receber essa demanda de idosos sem nenhum tipo de preconceito, que eles possam aprender, exercitar a mente e realizar seus projetos pessoais e profissionais. Obrigada por sua companhia, nós te esperamos aqui na próxima quarta-feira, às 6h30 da noite. Tchau, tchau.